Tema da pregação: o verdadeiro dom de línguas. Marcos capítulo de número 16, versículo de número 17, diz assim: E estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, e falarão novas línguas. Presta bem atenção. Falarão novas línguas. Em grego existem duas palavras para novas ou para novo, ou para novos. E estas são kainós e neós. Kainós é um novo que já existe, pré-existente. Já neós é um novo que não existe, inédito, inexistente. Em grego aqui consta kainós, se referindo a uma nova língua que já existe e que seria nova para aquele que a falaria, porque o mesmo dominaria, pelo dom do Espírito Santo, uma língua estrangeira com a qual ele nunca teve contato. Entenderam isso? Então aqui falarão novas línguas diz respeito a falar um outro idioma já existente, que é novo para mim. Ok? O idioma de um estrangeiro, que eu nunca estudei, que eu nunca aprendi, mas esse idioma já é falado em outras nações. Por mim, não. Mas é falado em outras nações. E pelo dom do Espírito, eu receberia a capacidade de passar a falá-lo. Ok? Só para desmistificar o negócio aqui. Correto? As igrejas chamam de língua estranha. Inclusive alguns falam que essa língua estranha é a língua dos anjos. Baseados em 1 Coríntios capítulo 13, versículo de número 1. Abram lá comigo. 1 Coríntios capítulo 13, versículo de número 1. Que diz bem assim: ainda que eu falasse a língua ou as línguas dos homens e a dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine, ou seja, me seria inútil. Mas presta atenção, a língua dos homens diz respeito ao idioma dos estrangeiros, e dos anjos, anjos aqui, diz respeito aos missionários judeus pregando dentre os gentios, dentre os estrangeiros. Paulo então repreende a igreja grega de Corintos, dizendo que de nada adianta eles falarem os idiomas estrangeiros e a língua dos missionários judeus, o hebraico e o aramaico, os anjos. Se eles não tivessem amor, isso seria inútil, não serviria para absolutamente nada. Seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Entenderam? Uma coisa inútil. Como se você desse uma pancada numa panela, um toque num sino, um soar de uma batida no metal, em um sino. Seria inútil, não teria proveito algum. Logo, anjos aqui são os missionários judeus que pregavam o evangelho dentre os gentios. São os sacerdotes, são os líderes da igreja. E eu vou provar isso para você. Que eles são, os anjos aqui se referem aos sacerdotes, aos pregadores da palavra do Senhor. Judeus dentre os gentios. Vem comigo. Malaquias capítulo 2, versículo de número 7. Prestem atenção. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, a sabedoria, e da sua boca buscarão a lei. Porque ele, o sacerdote, é o anjo do Senhor. Então, 1 Coríntios 13, 1, os anjos eram os
sacerdotes, os pregadores, os missionários, os pastores, os apóstolos, os evangelistas, os mestres, os profetas judeus, que pregavam dentre os gentios. E os gentios, vendo-os, admiravam-os e achavam que seriam mais espirituais se falassem a sua língua, o hebraico e o aramaico. E o apóstolo Paulo censura isso, dizendo que seria inútil, que ainda que falássemos a língua dos homens, os idiomas estrangeiros, os mais variados, e dos anjos, dos missionários judeus, dos sacerdotes judeus, evangelistas, profetas, pastores, mestres judeus, de nada nos aproveitaria se não tivéssemos o amor. Ok? Então, anjos aqui, em 1 Coríntios 13, diz respeito aos pregadores judeus, que falavam o hebraico e o aramaico, dentre os gentios. Os anjos aqui são os anjos do Senhor missionários, homens pregadores da palavra, judeus dentre os gentios. Foi desmistificado aí? Beleza. Agora nós vamos para um outro texto, né, para provar que o verdadeiro dom de línguas é falar em outro idioma, como Cristo em Marcos 16, versículo de número 17 nos ensina, que nós falaríamos novos idiomas, novas línguas, já existentes, estrangeiras, e não sobrenaturais, extraterrestres. Atos capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Versículo 13. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Eles tiveram uma visão de línguas em fogo pousando sobre suas cabeças. Versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando ali, residindo ali, judeus varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu, ou seja, judeus estrangeiros de outros povos, de outras nações, que por ocasião da festa de Pentecostes foram até Jerusalém. E correndo aquela voz, a pregação em outros idiomas, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então os apóstolos receberam o dom de falar em outro idioma, numa língua estrangeira, e não espiritual, sobrenatural, de anjos ou extraterrestre, que não seja dessa criação. Entenderam isso? 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Ou seja, estes homens aqui não habitam naquela região de Israel, onde eles não têm contatos com escolas de outros idiomas, aonde a língua que eles dominam é o aramaico, aonde eles têm pouca instrução? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Então, cada um dos apóstolos ali estava pregando em um outro idioma. Os discípulos que estavam ali estavam pregando em um outro idioma, de acordo com cada nação, de acordo com cada judeu estrangeiro que lá estava por ocasião da festa de Pentecostes.
Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos e elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, ou seja, descendentes de judeus, ou aqueles que aceitaram a crença, fizeram o proselitismo, e cretenses e árabes, e todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, perplexos, dizendo uns aos outros: o que isto quer dizer? E outros, os locais, zombavam e diziam: estão cheios de mosto. Porque os judeus locais que os conheciam, ao vê-los falando em outro idioma, pensavam que eles estavam enrolando a língua como bêbados, e não em que eles estivessem cambaleando, como alguns querem dar a entender, pela farra que cometem nas suas igrejas, pulando, sapateando, como se possuídos, e na verdade o estão, por demônios, mas não pelo Espírito Santo, e nem por conta do que aconteceu aqui, como se com eles simultaneamente estivesse acontecendo. Ok? Então nós entendemos que aqui se cumpriu a profecia de Cristo, de que eles falariam uma nova língua, um novo idioma. Entendemos por aqui que o dom do Espírito é dar aos discípulos, neste caso em específico, a capacidade de pregar a palavra de Deus no idioma dos estrangeiros judeus, que por ocasião da festa de Pentecostes se juntaram em Jerusalém. Tudo isso faz parte de um grande propósito de Deus, o qual está relatado lá em Ezequiel 36, 24, mais especificamente versículo de número 25. Lá diz que ele ajuntaria de todas as nações às quais os judeus foram espalhados na sua própria terra e os batizaria, e foi o que aconteceu no versículo de número 37 e 38, aos que creram na mensagem que os apóstolos, pregando em seus idiomas estrangeiros, trouxeram. Ok? 1 Coríntios, capítulo de número 14. 1 Coríntios, capítulo de número 14. A partir do versículo de número 2. Vamos desde o versículo 1, ok? Diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Profetizar aqui no caso é de proferir a palavra de Deus, de ter a capacidade de trazer uma revelação para a igreja, de instruir a igreja, de admoestar, exortar. Entenderam? 2. Porque o que fala em língua estranha, veja bem, a explicação aqui, é que aqui consta glossa, utilizado aqui como uma língua estrangeira, e não glossa no sentido de pronunciar palavras ininteligíveis. Então glossa aqui entra no sentido de uma língua que não era dominada pelos locais, e que o indivíduo por dom a passaria a falá-la. E seria glossa, uma língua estrangeira, que para o outro seria como palavras ininteligíveis, um outro idioma, que ele não dominasse, que ele não falasse. Porque o que fala em outra língua, em outro idioma, não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios, de coisas ininteligíveis. É lógico. Imagine você num culto, só sabendo falar em português, e de repente eu, cheio do Espírito Santo, começar a falar para você em hebraico, ou em alemão, ou em mandarim. Você entenderia? Não. Eu estaria falando como que palavras ininteligentes para você.
como que balbuciando palavras incompreensíveis, daí glossa, no sentido de uma língua ininteligível ao local, mas que teria todo o sentido para aquele que fosse do mesmo idioma, um estrangeiro no qual eu estivesse falando a sua língua. Entenderam isso? 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estrangeira edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. O que Paulo está dizendo? É edificante falar em um outro idioma. É edificante. Mas não está edificando os demais que não estão entendendo a língua estrangeira que você está falando. Versículo de número 5. Eu quero que todos vós faleis línguas estrangeiras, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior ou mais útil do que o que fala em língua estrangeira, a não ser que também a traduza, a interprete, para que a igreja receba a edificação. Logo, se eu estiver falando pelo Espírito outro idioma no meio da igreja, num lugar onde não estão sequer tendo a menor ideia do que eu estou falando, se eu interpretar, traduzir, eu vou edificá-los. Mas se não, que edificação haverá? Do que adianta? 6. E agora, irmãos, se eu for ter convosco, falando em línguas estrangeiras, que vos aproveitaria? Se vos não falasse ou por meio de revelação, ou da sabedoria, ou da profecia, ou da doutrina? Do que edificaria a igreja se o apóstolo Paulo chegasse lá falando outros idiomas? Ele diz que seria mais útil que ele falasse por meio de revelação, da ciência, da profecia, da doutrina, seria muito mais útil. Que se falassem coisas que as pessoas pudessem entender e que serviria para a edificação da igreja. 7. Da mesma sorte, as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Ou seja, imagine você pegando um violão sem saber tocar e começar a bater nas cordas. Sons que não compõem distinção, que não formam uma linha da qual te vem à memória o louvor que está sendo tocado. Seria inútil. Assim também é o indivíduo falando uma língua estrangeira no meio de pessoas que não estão entendendo o idioma. É como alguém que pega um instrumento sem saber tocá-lo e começar de repente em um tambor, ou numa cítara, ou uma flauta, um violino, e ficar ali de forma totalmente desconexa, sem um sentido, sem sons inteligíveis, para que se identifique o que se está tocando. Quando nós pregamos em outra língua, sem ter um intérprete, ou sem termos, ou trazermos a interpretação, é como que falando ao vento. A igreja não será edificada. O nosso espírito vai ser, mas o nosso entendimento não, porque ele também não vai absorver absolutamente nada. Versículo 8. Porque se a trombeta der sonido incerto, como se preparará para a batalha? Dentre todos os povos, judeus e até os gregos, sabia-se quais eram os tons da trombeta que alertavam do perigo, que preparavam o povo para a batalha, que anunciavam quando o inimigo estava se aproximando. E se fosse tocado um tom que ninguém conhecia, todos seriam pegos de surpresa. Versículo 9.
Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, ou seja, compreensíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar, ao vento, inutilmente. Olha só. Versículo de número 10. Por exemplo, há tanta espécie de idiomas, de vozes no mundo, e nenhuma desses idiomas, é sem significação. Vamos lá, versículo de número 11. Mas, se eu ignorar o sentido, o idioma do outro, a voz, seria bárbaro, seria como se fosse um estrangeiro, para aquele a quem falo. Olha só que interessante. Mas, se eu ignorar o sentido da voz, o idioma do outro, seria bárbaro, seria como um estrangeiro para aquele a quem falo. E o que fala seria bárbaro, como estrangeiro para mim. Olha que coisa, versículo 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. Pelo que o que fala a língua estrangeira, ore para que a possa interpretar, traduzir. Porque se eu orar em outra língua, em outro idioma, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica infrutífero. É a mesma coisa, olha só, é a mesma coisa de alguém falando em línguas do meu lado. Eu posso até me emocionar, mas a minha mente vai ficar infrutífera. Se eu mesmo estiver falando em outro idioma e eu não estiver entendendo, só o meu espírito está sendo edificado. Minha mente vai continuar sem fruto algum. 15. Que farei, pois? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então, em espírito, eu tenho que orar e cantar coisas que o meu entendimento possa compreender. 16. Doutra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto, ou seja, aquele que não conhece o idioma que você em espírito está falando, o amém sobre a tua ação de graças, seja um louvor ou uma oração, visto que não sabe, não entende o que dizes. Logo, ainda que seja em espírito, eu tenho que orar e louvar a Deus, adorar a Deus com cânticos, com palavras inteligíveis, palavras que eu possa compreender, para que nem a minha mente fique infrutífera, nem seja inútil para o meu irmão do lado. Olha só que coisa. 17. Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado, porque você em espírito orou ou cantou em um outro idioma, e ele sendo estrangeiro não entendeu absolutamente nada. 18. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas, mais idiomas do que vós todos, porque Paulo era poliglota. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, ou seja, palavras que saiam do Espírito, mas que eu compreenda, palavras do meu entendimento, da minha inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida, em outro idioma.
Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Lembrando que o menino, neste caso, não é esses que oram essas línguas possuídos por demônios, que não tem nada a ver com idiomas estrangeiros, do dom dado pelo Espírito prometido por Cristo. Então, esses aí nem meninos são. Os meninos aqui são pessoas que receberam o verdadeiro dom do Espírito Santo para falarem em outro idioma, e que não estavam sabendo lidar com isso, administrar esse dom. E ficavam orando e louvando ao Senhor em outro idioma no meio das pessoas que não entendiam o que ele estava dizendo. Então a meninice aqui se aplica para filhos de Deus, e não para esses que pensam que são, que possuídos por demônios, falam línguas que chamam de língua dos anjos, ou línguas estranhas, as quais são tão estranhas que nem mesmo Deus sabe. São tão estranhas que os anjos nem as identificam. São tão estranhas que os levam a rodopiar, sapatear, contorcer, girar no chão, soltando essas palavras, as quais não constam em nenhum idioma sobre a face da terra. São línguas de demônios, que não é o caso desses meninos aqui, que eram filhos de Deus, e que receberam, pela promessa de Cristo, o dom do Espírito Santo, que os capacitaria em falar em outro idioma. Entenderam, meus amados? Versículo 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não ouvirão, diz o Senhor. Então o apóstolo Paulo está querendo dizer que Deus capacitou o seu povo para que dentre os gentios, pudessem, recebendo o dom, pregar as grandezas de Deus no idioma local, no idioma endereçado. Ou seja, dentre os estrangeiros. 22. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis. 23. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas estrangeiras, outro idioma, e entrarem indoutos pessoas que não entendam o idioma, ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? E o que as pessoas dizem? E olha que as pessoas dizem isso dessa língua dos demônios. Não é nem o dom do Espírito Santo que capacita o indivíduo a falar num idioma estrangeiro, em uma outra língua. Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus publicamente, dizendo que Deus está verdadeiramente entre vós. Então, o verdadeiro dom de línguas é falar outro idioma. Entenderam, meus amados? O verdadeiro dom de línguas é falar outro idioma, cumprindo-se aquilo que Cristo disse em Marcos 16, 17, como aconteceu em Atos, aonde os discípulos, cheios do Espírito Santo, pregaram para os judeus estrangeiros em suas línguas maternas, sem nunca terem aprendido outro idioma. Ok? E aqui em Coríntios 14, o apóstolo Paulo repreende a igreja, que na meninice estavam com este dom, orando em outro idioma, sem trazer interpretação, que não estavam edificando nem a si mesmos, muito menos aqueles que os rodeavam. Então o verdadeiro dom de línguas é falar outro idioma. A língua dos anjos diz respeito ao idioma hebraico e aramaico, porque os anjos lá de 1 Coríntios 13 são os missionários judeus.
São sacerdotes, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, pastores. Ok? O sacerdote é o anjo do Senhor. Está lá, que nós lemos lá em Malaquias capítulo de número 3, versículo de número 7. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido. Compartilhem esse vídeo, que eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas serão edificadas. Deus abençoe sua vida. Fique na paz.